Esse vai ser o ano que você vai ter o controle total da sua vida financeira. Se você já tá cansado de não saber o quanto entra, o quanto sai, o quanto você tem dinheiro guardado, relaxa que eu vou te ajudar com isso hoje. Pra você ter uma ideia, eu também já passei por isso. Lá em 2020 foi o ano que eu fiz a minha promessa de ano novo, de novo, mas eu já tava tão incomodada que foi esse incômodo. Eu sempre digo, né? Um pouco de desconforto ele é bom pra nos mover. Então foi um pouco desse incômodo que me fez tirar esse plano do papel e organizar de vez toda a minha vida financeira. Saibam que quando você toma uma decisão dessas, não é só a sua vida financeira que muda, mas você pode ter certeza que ela por completo vai tomar um novo rumo. Hoje eu sou assessora de investimentos, para quem não me conhece ainda, eu sou a Gabriela Ferraz, estou no mercado financeiro desde 2020 e hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês de todo esse conhecimento, um pouco de como eu já ajudei muitas pessoas ao longo desses 3 anos e hoje vou ajudar você também. Nesse vídeo eu vou te contar as 3 principais mudanças que me ajudaram a mudar completamente a forma como eu lidava com dinheiro e eu espero que elas te ajudem também. A primeira delas é: você precisa mudar o seu ambiente. E o seu ambiente, eu digo, as pessoas que convivem com você, aonde você está inserido, porque pode apostar que é muito mais difícil você prosperar financeiramente se você tá ao redor de várias pessoas que não têm o menor controle sobre a vida delas. Então, até pra você ter uma ideia, 2020 foi o ano que eu cortei muitas amizades da minha vida, fiquei apenas com aquelas que eu sabia que estavam me agregando valor, aquelas amigas que já conversavam comigo um pouquinho sobre dinheiro, um pouco sobre investimentos, já tinha uma conversa um pouco mais enriquecedora, além dos bares e festas que é normal, todo mundo já passou por essa fase, mas que a gente precisa aceitar que a mudança precisa acontecer. Um outro ponto muito importante quando a gente fala de mudanças é você mudar, talvez, o seu trabalho. Foi o ano que eu decidi fazer uma transição de carreira. Eu sou engenheira civil de formação, para quem ainda não sabia, e foi o ano que eu decidi ir para o mercado financeiro. Eu estava buscando essa prosperidade, já gostava do conhecimento. Não necessariamente você precisa ir para o mercado financeiro também, mas é muito importante você fazer essa análise da sua vida, do contexto que você está inserida no momento. Muitas vezes, talvez você precise sair de um relacionamento, ou se dentro da sua casa as pessoas elas não estão nesse ritmo de conseguir estar te agregando esse valor, você sozinha pode procurar conteúdo pelo YouTube. Existem hoje, felizmente, muitos recursos que podem estar nos ajudando com isso. E pode ter certeza que quando a gente começa a mudar o nosso ambiente, o nosso comportamento muda e a nossa vida, ela também vai trazendo mudanças muito enriquecedoras. Agora, o segundo ponto que eu quero trazer para você é: crie objetivos financeiros concretos, mas não deixe de ser ambicioso dentro da sua realidade. O que eu quero dizer com isso? Que eu quero te apresentar a calculadora de investimentos. Mesmo para quem não entende nada sobre finanças, não gosta de matemática, não se preocupe que ela é muito simples de mexer. E eu vou deixar o link dela aqui na descrição também. Já aproveitando, se você tá gostando do vídeo, por favor, me conta para eu trazer mais conteúdos como esses aqui para vocês. Quando eu digo crie objetivos financeiros, claro que se perguntar aonde você quer estar daqui 10 anos, todo mundo vai querer estar muito bem sucedido, muito melhor do que está hoje, e eu realmente espero que todos nós a gente chegue lá. Mas não adianta olhar só para um objetivo muito longo e não se enxergar de forma concreta como que você vai estar no final desse ano. Então, estamos em janeiro, a gente ainda tem 12 meses inteiros para começar a fazer a mudança acontecer na nossa vida. Então, por exemplo, se hoje aqui no quadrinho número 1, ele pergunta qual é o valor inicial que você tem para investir. Pode ser que seu valor inicial seja 0 e tudo bem, não tem problema, mas vamos ser concretos com relação ao que você tem hoje. E aí entra o segundo passo, que é quanto você quer investir por mês e o quanto você tem para investir por mês. Muita gente não tem noção de o quanto deve guardar de dinheiro e eu sempre gosto de falar que nós temos que pagar o nosso boleto para a nossa eu do futuro. E esse boleto, né, que seria o nosso investimento, especialistas sugerem que seja algo em torno de 10 a 30% do valor que você ganha mensal. Então, por exemplo, vamos supor que você consiga guardar mensal R$500. Vamos colocar o concreto, é o que é a sua realidade hoje. E claro que você pode fazer o cálculo para daqui 10 anos, mas vamos escolher daqui 1 ano, para saber como você vai estar no final desse ano que acabou de começar.
Com relação à taxa de rendimento, eu vou usar aqui uma taxa de 10%, que é uma média de provavelmente que tu pode conseguir de forma muito conservadora e segura esse ano, mas eu posso trazer outro vídeo falando um pouco mais sobre rentabilidades e opções de investimentos também. Você simplesmente tem que apertar no botão calcular o meu futuro. Então, aqui ele vai trazer para você que, mesmo que hoje você parta do zero em janeiro, mas se você conseguir guardar R$ 500 por mês com uma rentabilidade de 10%, no final desse ano você vai ter um valor de 6.270 acumulado. Então, essa é a sua realidade. Agora eu te pergunto, você tá satisfeito com isso? Porque a tua resposta pode ser sim, ou você pode ficar muito preocupado e falar, meu Deus, eu queria ter pelo menos R$ 10.000, ou pelo menos R$ 15.000. E aí entra a parte de que você vai ter que começar a ajustar a sua vida. Então, será que eu vou ter que fazer uma renda extra? Aí você precisa avaliar para pensar como que você pode aumentar, talvez, esse valor guardado, que é o seu boleto para eu do futuro, de R$ 500 para R$ 1.000 no mês. E essa mudança já iria te trazer no final do ano um capital acumulado de 12.500. Se você, por acaso, já tem algum valor inicial para investir, que ótimo, melhor ainda. Então, você pode começar a fazer várias simulações com a sua realidade atual. Então, se eu já tenho, por exemplo, 50 mil ou 100 mil para investir, você vai colocando esse valor aqui e você consegue ter a projeção de quanto que você vai ter no final de dezembro. Por que eu disse que você tem que ser concreto na sua realidade atual, mas tem que ser ambicioso e ir atualizando as mudanças? Porque vamos supor que você estava no primeiro exemplo, onde você tem R$ 0 e consegue guardar 500 por mês. Só que chegou na metade do ano e você conseguiu um novo emprego e agora você consegue guardar 1.500 por mês. Então, olha que legal, agora você consegue atualizando. O que eu quero dizer é, a gente precisa, às vezes, levar um susto com a situação que a gente tá nesse momento, para que a gente comece a se mexer, cara, mudar o nosso ambiente, para mudar o nosso comportamento, mudar a nossa realidade e mudar o nosso futuro também. E pode apostar que começar a ter um pouco de controle financeiro pode ser a virada de chave para tudo isso acontecer. Por último, o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês para ajudar a ter esse controle financeiro é: você precisa ter um método para controlar o dinheiro que entra, o que sai e o quanto você tem guardado acumulado. E aí, eu utilizo uma planilha de Excel. Se você não gosta de Excel, você pode fazer no papel e na caneta mesmo. E eu não digo de fazer nada complexo. Eu nem tô dizendo para você anotar todos os teus gastos, quanto você gasta no mercado. Não, nada disso. É realmente começar a ter uma noção de como que tá a situação hoje. Às vezes você usa 1 ou 2 cartões de crédito, vê quanto fechou a fatura, quanto que você pagou nas suas despesas de casa, o que saiu de Pix, pronto. Aí você tem o quanto você gastou naquele mês, quais foram as suas saídas. Se você for CLT, provavelmente você tem uma fonte de renda todos os meses. Se você for autônomo, talvez tenha mais de uma, mas só faça a somatória delas para ver o quanto entrou. Realmente, essa parte de você começar a ter um controle, eu pensei muito em compartilhar a minha planilha com vocês, mas eu realmente acho que é muito específico de cada um, e o objetivo aqui é que você procure um método que faça sentido para você. Não necessariamente o melhor método para mim vai ser o seu melhor método, mas você precisa começar a ter esse controle. E o mais importante, você precisa começar a ter o controle de quanto você consegue guardar de dinheiro. E depois que você guardar o seu dinheiro, o que você vai fazer com ele? Nesse primeiro momento, o que eu sugiro é, se você está começando do zero, você precisa de uma reserva de emergência. E a reserva de emergência pode ser um Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária, ou a própria caixinha do Nubank, ela funciona bem como uma reserva de emergência também, mas depois eu posso trazer mais detalhes de outros investimentos. Mas tenha o controle, veja o seu patrimônio crescendo todos os meses, anote, nem que seja na sua agenda, ou numa planilha, se você gosta. Janeiro, montante acumulado na minha caixinha de reserva de emergência. Fevereiro, se eu tinha 500 e eu estava comprometida a guardar 500 todos os meses, agora eu tenho que ter 1.000. E esse é um valor que
ele não pode estar predestinado para outra coisa. Então, ele não pode ser um valor que você colocou ali, mas que você vai usar para pagar um boleto ou a fatura do cartão. Não, esse é um valor que realmente você está guardando para sua eu do futuro e você deve deixar ele lá investido. Eu juro para vocês que o quanto mais você começa a fazer isso, acaba virando um vício guardar dinheiro. É como se fosse um joguinho onde você começa a ver que você vai passando as fases e você começa a ver o seu patrimônio crescendo, começa a ver a rentabilidade vindo, a renda passiva, e é muito satisfatório ali na frente. Só um parênteses também que eu queria trazer aqui, caso você seja casado, é muito importante você ter esse controle junto com o seu companheiro ou com a sua companheira. Aqui em casa, eu e o Jônio, a gente já mora juntos há um tempo, nós sabemos exatamente quanto que entra, quanto que sai de nós dois, a gente tem os valores individuais, a gente tem os valores do casal também, porque isso acaba trazendo muito mais segurança para todos os lados e é um vínculo muito importante também. Então, em outro momento também posso trazer um pouco mais, não queria deixar esse vídeo tão longo hoje, mas recapitulando, crie consciência do seu ambiente. Quem são as pessoas que andam contigo? Quais são as amizades que você precisa cortar? Como que tá a tua fonte de conhecimento? Segundo, crie metas financeiras e objetivos concretos, aonde você está hoje, mas não deixe de ser ambicioso, porque é essa ambição que ela vai nos levar muito longe. Por último, tenha um método de gerenciamento do valor que entra, do valor que sai e do valor que você tem guardado. Por hoje era isso. Esse foi um pouco do conhecimento que me ajudou muito, mas eu vou continuar trazendo mais conteúdo para vocês nos próximos vídeos. E se você gostou, por favor, deixe o seu like. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo depois. Um grande beijo e até lá!